Olá, boa tarde. Oi, Paulo. Oi, Beth, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo e você? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Gente, é a nossa Rebeca que está aqui no grupo? Rebeca Evelyn? Boa tarde, professora. Sou eu mesma. Que bom te ver, Rebeca, por aqui. Tô Né? E voltando. que bom ver todos os demais também, né? Mas é que a Rebeca tinha tomado um chazinho de sumiço, né, Rebeca? Que bom ver você por aqui. Tô voltando, professora. Que bom, que bom, que bom. Fico Isso é muito ótimo. feliz. Uhum. Né? E olá aí a todos e todas também que estão em linha. Paulo, a sessão é sua. Eu só entrei para ter a satisfação, né, de assistir uma sessão, de dizer oi, tá bom? Obrigado, Beth. Eu agradeço, agradeço. É, pessoal, sejam bem-vindos, né? Acredito que todos já devam estar, né, presentes. Hoje nós temos, Rebeca, 4 trabalhos, é isso, né? Temos 6 participantes. E, e aí, assim, né? Vamos passar os vídeos, né, Rebeca? E o que vocês preferem? Vocês preferem que a gente passe os vídeos e já comece com as sessões de perguntas ou que nós façamos isso ao final? O que vocês acham? Pode responder aqui no chatzinho. Combinado. Então, passamos os vídeos e fazemos uma rodada de perguntas, né? É isso, Isabelle? Na verdade, eu quis dizer o contrário, mas eu acho que fica melhor passar o vídeo para contextualizar, né? Isso, e aí depois Uhum. fazer as perguntas. Perfeito. Tá bom, então. Tá bom. É, Rebeca, com você a passagem dos vídeos, né? Fique à vontade para. Então, nós vamos aqui para. Deixa eu pegar a sua lista. Professor, eu tô como Hum, ouvinte porque a líder aqui da sessão é uma aluna chamada Renata e a suplente é a Mariene. Na verdade, se eu puder ajudar em alguma coisa, tudo bem, mas eu só tô para assistir mesmo. tá. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver se. Deixa eu pegar aqui. Então, já. Deixa eu abrir aqui uma outra tela. Então, eu vou passar os vídeos e vou fazendo aqui. Um momentinho só, gente, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Desculpa, eu acho que o meu microfone não estava legal. Eu acho que perdi a sua introdução, Paulo. Desculpa. Não, tá bom. Eu só agradeci, né, que todos sejam bem-vindos, né, e que Tá, nós faremos sessão. Nós vamos passar os vídeos, né, pela ordem, tá, né, pela ordem aqui, e sendo o primeiro aqui, trabalho 212, né, vantagens e desvantagens da utilização de tecnologias mais existentes em restaurantes, uma revisão, tá? Depois, na sequência, nós passaremos o vídeo da validação da escala Coolness no contexto de restaurantes brasileiros, e que é o vídeo 400, que é o código 400. Depois, em seguida, passaremos o vídeo do código 72, né, que é a promoção de eventos de negócios do artesanato em Pernambuco, uma análise das incongruências entre buyer persona e estratégias de marketing digital adotadas pela FENAERT, desculpa.
E, por fim, né, nós vamos falar um pouquinho sobre os atributos de valor associados à consultoria de viagens na compra de produtos e serviços de turismo, evidências a partir dos viajantes brasileiros. Então, Opa, vou então eu vou ficar compartilhar. por último. Isso. Maravilha, Paulo. É o seguinte, eu vou só pedir desculpas, porque eu vou precisar de 10 minutinhos até eu voltar para a sessão para eu encerrar uma ligação. Aí, Tá como eu vou bom. ficar por último mesmo, se você precisar, me deixa uma mensagem aqui que eu já volto, tá? Combinado, combinado. Obrigada, querido. Tô aqui Eu que conectada. agradeço. Eu agradeço. Então, vamos lá. O pessoal do primeiro vídeo está presente? Tem algum representante? Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ana Vitória, tudo bem? Tudo bem. É, o trabalho vantagens e desvantagens da utilização das tecnologias mais recentes em restaurantes, né? Isso. Deixa eu só fazer aqui a apresentação do vídeo primeiro, né? Então, vocês veem minha tela? Sim. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Anne, sou estudante de mestrado em administração de empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e vou apresentar agora o artigo intitulado Vantagens e Desvantagens da Utilização das Tecnologias Mais Recentes em Restaurantes, uma revisão. Bom, várias tecnologias disruptivas têm emergido e transformado diversas indústrias. O principal apelo dessas tecnologias são o aumento da produtividade e a diminuição dos custos na produção, e tem sido observado um aumento do uso dessas tecnologias em restaurantes. Porém, existe um impacto da implementação dessas tecnologias tanto nas empresas quanto na sociedade. Desculpa, dá para dar um pause rapidinho? São dos Eu acho investimentos. que está desconfigurado, acho que tem que aumentar a tela da apresentação do Vou dar uma olhada. YouTube. É que está cortando Para a. adquiri-las. Calma, um momentinho só. Deixa eu só por aqui do início. Ele não está aparecendo aqui para mim a opção Hum, de... de abrir, né? É. Não, se não, qualquer coisa não tem problema, Agora porque eu sim. vou tudo, né? Agora foi. Ah, Vocês conseguem visualizar? obrigada. Então vamos do Sim, início obrigada. aqui. Por nada. Olá, meu nome é Anne, sou estudante de mestrado em administração de empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e vou apresentar agora o artigo intitulado Vantagens e Desvantagens da Utilização das Tecnologias Mais Recentes em Restaurantes, uma revisão. Bom, várias tecnologias disruptivas têm emergido e transformado diversas indústrias. O principal apelo dessas tecnologias são o aumento da produtividade e a diminuição dos custos na produção, e tem sido observado um aumento do uso dessas tecnologias em restaurantes. Porém, existe um impacto da implementação dessas tecnologias tanto nas empresas quanto na sociedade. Em relação às empresas, principalmente a questão dos investimentos e mudanças de infraestrutura para adquiri-las, e para a sociedade, algumas questões têm sido levantadas, como a privacidade, segurança de dados e o desemprego. Então, o objetivo desse trabalho foi de identificar as aplicações das tecnologias mais recentes em restaurantes e discutir as vantagens e desvantagens da utilização delas no setor. Para esse artigo foram utilizadas as tecnologias da indústria 5.0, descritas por Huang et al. Então, inclui inteligência artificial, robótica, internet das coisas, 5G, sensores, realidade aumentada, realidade virtual, realidade mixada, tecnologia da informação, tecnologia da comunicação, sistemas humanos cyberfísico, big data e gêmeos digitais. Então, a integração dessas tecnologias, elas têm impactado profundamente a indústria de restaurantes, uma vez que a adoção dessas tecnologias tem crescido rapidamente, o que tem acarretado mudanças no setor.
O trabalho foi feito a partir de uma revisão sistemática da literatura, consultando a base de dados Web of Science, em março de 2023. Foram utilizados como palavras-chave cada tecnologia citada por Huang et al., com o operador booleano AND e o termo restaurant. Foram utilizados artigos publicados em revistas científicas de 2018 a 2023, com acesso aberto e com a utilização dessas tecnologias exclusivamente em restaurantes. Inicialmente foram encontrados 454 artigos, que, retirando os artigos duplicados e os que não estavam alinhados com os objetivos desse trabalho, 46 artigos apenas foram utilizados. Então, eu vou falar sobre cada tecnologia em ordem de vezes em que eles apareceram. Então, o que mais apareceu foram os robôs, seguidos por inteligência artificial, e os robôs e inteligência artificial foram encontrados muitas vezes no mesmo artigo, sendo os dois utilizados para robôs de prestação de serviços. Então, as principais vantagens dos robôs foram para a solução da gestão de crise durante a pandemia, a capacidade de performar várias atividades como preparação, atendimento e limpeza, melhor segurança e inovação na experiência do consumidor, diminuição de custo, auxílio com a questão da escassez de força de trabalho e envelhecimento da população nos países desenvolvidos. E em desvantagens, tem algumas questões em relação aos aspectos éticos, da interação entre humanos e robôs, a percepção da qualidade do serviço, que o feito por robôs tinha uma consideração como de pior qualidade quando comparado a seres humanos, menor satisfação dos funcionários com o serviço feito por robôs. A única tecnologia que abordou as vantagens foram os robôs. Então, a partir da inteligência artificial, as tecnologias seguintes vou falar só sobre as vantagens que apareceram nos artigos. Então, inteligência artificial, ela ajuda na diminuição de custos e aumento na produção e da qualidade, auxilia no controle higiênico sanitário e na gestão de desperdícios, promove serviço mais rápido, com opções personalizadas, otimiza estratégias de marketing e negócios, prevê o tráfego de clientes, auxiliando na melhoria da qualidade dos alimentos e na eficiência da produção, acessa a satisfação do consumidor em serviço de entrega de alimentos. Já em relação a Big Data, auxilia na compreensão de tendências de competidores e consumidores, melhora nas estratégias de negócios e marketing, auxilia na prevenção de doenças transmitidas por alimentos, consequentemente também na qualidade dos alimentos. Internet das coisas e sensores contribuem para a gestão e conservação de recursos naturais, compreensão de padrões de consumo de água e energia, diminuição de deterioração de alimentos, e a tecnologia da informação facilita operações como vendas, gestão e contabilidade, realidade aumentada auxilia na melhoria na satisfação do consumidor. Bom, então foram observados vários benefícios, incluindo a melhoria na eficiência, diminuição no custo, melhoria na experiência do consumidor, gestão de resíduos, tomada de decisões baseadas em dados e a otimização das operações na indústria de restaurantes. Porém, algumas preocupações foram levantadas, principalmente em relação aos robôs de serviço, em relação a aspectos éticos, experiência do consumidor e percepção da qualidade dos alimentos. Então, esse trabalho, ele trouxe como contribuição para a academia mostrar a falta de aprofundamento das desvantagens e das barreiras que essas tecnologias apresentam para serem inseridas na indústria dos restaurantes e também para saber como superá-las, principalmente em relação às questões do bem-estar humano. Para os gestores, a principal contribuição foi a apresentação das vantagens e desvantagens para a implementação dessas tecnologias, e as limitações foram principalmente em relação à falta de pesquisas que abordaram as desvantagens dessas tecnologias no setor proposto.
Então, fica como sugestão para pesquisas futuras, né? A compreensão dos aspectos sociais relacionados à empregabilidade, aos funcionários, as barreiras e as dificuldades que as organizações podem se deparar na sua implementação, examinar a percepção dos clientes, analisar os efeitos nas organizações e na sociedade em médio e longo prazo, considerar fatores culturais e contextuais também, uma vez que essas questões são importantes a serem consideradas antes que as empresas implementem essas tecnologias para superar as possíveis desvantagens que elas possam ter. Aqui estão as referências dos artigos que eu usei na apresentação e muito obrigada. Obrigado, nós que agradecemos. E aí, agora eu passo para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para a Anne? Anne ou Anne? Anne mesmo. É Anne. Anne. Anne, né? Então, Obrigada. acabei acertando. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, então eu vou fazer uma pergunta, Anne. Na verdade, acho que algumas perguntas, né? E uma dúvida também. É, Você usou alguma ferramenta de análise bibliométrica e em qual base você pesquisou? Qual base foi desenvolvida essa pesquisa? Eu usei, na verdade, o Start só para ajudar a organizar, né, os artigos, né? Então, para eu ter todos os artigos para primeiro ler os resumos e os títulos, e daí o Start já para separar, né, o que eu ia aceitar ou não. E em relação à base de dados, só deixa eu conferir aqui rapidinho no original, Uhum. porque aqui foi na Web of Science. Web of Science. Tá, Isso, foi em uma única base. tá. E de quantos artigos nós estamos falando? Olha, inicialmente eram 454 artigos, né? Certo. No final foram, deixa eu dizer ele no começo do ano, no final foram 46 artigos. Tá bom. Não, tranquilo, tranquilo. Não, bem interessante, né? Aí há uma pergunta que eu tenho, é uma dúvida, né? Como, porque assim, nós estamos falando de restaurantes, obviamente, de artigos que foram feitos em outros locais, né, do mundo que não o Brasil, né? Como é que você vê essa realidade aqui no Brasil? De... Então, essa é uma questão que, primeiro, no Brasil, como a mão de obra, a gente não está na mesma, no mesmo, Uhum, a mão de obra aqui é mais barata, né? A gente não está no mesmo cenário, em relação à demográfica, né? Em relação aos países que compuseram esses estudos, fizeram parte desses estudos. Então, tem uma questão de quando eu fiz esse trabalho foi tentando pensar em quando no futuro a gente vai chegar a esse ponto, né? A transição uhum, demográfica foi mais pensando num futuro. Para esse momento agora, no Brasil mesmo, eu acho que ainda tem essa, vamos assim dizer, limitação, né, de que às vezes tem alguns lugares, algumas dessas tecnologias já, só que ainda são em grandes centros, né? Ainda não é uma coisa que uhum, na pandemia, a gente viu bastante questão dos totens de pedido em alguns restaurantes, usar o iPad, o tablet, né? Mas uhum, não chega a esse nível, né? De entendi. robô, IA, que apareceram nos artigos. Uma coisa engraçada que eu não... Porque assim, eu fiquei com uma dúvida também, porque você fala de indústria 5.0, né?
Eu não sei, não sei, assim, seria interessante, um conselho que eu te dou é dar uma olhada em classificação, porque eu acredito que não tem avançado ainda para 5.0, ainda esteja lá 4.0, né? Até pelas dificuldades, né? E as ferramentas que você citou realmente são ferramentas da indústria 4.0, mas é uma questão de você avaliar, porque às vezes o autor que você seguiu, né? Dá uma olhada em outros autores. Outra coisa que eu também senti falta e que não apareceram nos artigos é indústria 4.0. Eu vou falar com uma visão de engenheiro de produção, né? A gente tem um conceito na indústria 4.0 que a gente chama de manufatura aditiva. E ela existe na área de alimentos e bebidas, que são as impressoras de alimentos, É né? manufatura, desculpa, manufatura Aditiva, aditiva. aditiva, e talvez, assim, uma sugestão como inclusão de palavra-chave, né, para você. Uhum. Porque, por mais estranho que possa parecer, mas já é uma realidade no setor de alimentação, bares e restaurantes. Claro, né, ainda tem uma certa limitação, mas já existem algumas impressoras, por exemplo, para pizzas, para bolos, para uma série de coisas, né? E caminha-se, por exemplo, para hambúrgueres, para alimentos prontos. No Japão, eu sei que tem um caso de um grupo de pesquisadores que pesquisa em relação ao sushi, preparação de sushi, né? Então, talvez uma palavra-chave aí que contribuiria, né, para sua pesquisa, tá bom? Legal, obrigada. Essa pesquisa ela está bem incipiente Uhum, mesmo, né? Que foi até para uma matéria, foi feita num um tempo muito curto, né? Mas a uhum. ideia é realmente, a partir dessa curiosidade, né? E Sim, sim. poder fazer algo mais consistente, né? Não, mas Obrigada, eu é bem anotei aqui. exploratório. Eu que Uhum. agradeço. Muito obrigado você pela apresentação, né? Muito obrigado. É, pessoal, do próximo artigo, né? Deixa eu só. É, deixa eu só. Artigos. Validação da escala Kuhnes no contexto de restaurantes brasileiros. Sou eu, estou Tá. aqui, Ah, José ó, William. tá Boa aqui? tarde a todos. Boa tarde, José William. Tudo bem? Eu vou Tudo bom? começar aqui a passar o vídeo, né? E aí depois nós passaremos para as perguntas. Ok. Só para eu. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês veem minha tela? Então vamos lá. Então vamos. Olá a todos. Eu me chamo José William. Sou doutorando em turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vou apresentar esse artigo intitulado Validação da escala Kuhnes no contexto de restaurantes brasileiros. Ele foi desenvolvido com mais 3 autores: professora Lissa Ferreira, que é minha orientadora do doutorado e professora da UFRN, professora Viviane Salazar, que é do Programa de Pós-Graduação em Hotelaria e Turismo da Universidade Federal de Pernambuco, e Pedro Escrivano, que é doutorando em Turismo pelo PGTUR da Universidade de São Paulo. Bom, então esse artigo parte da premissa das várias dimensões que existem para avaliar a atratividade de um destino turístico, como personalidade do destino, apego ao lugar, entre outros. E numa revisão da literatura, identificamos essa categoria recente chamada Kuhnes,
foi desenvolvida pelo COC em 2021, na qual ele classifica a atratividade de um destino a partir do quão descolado esse destino é. Nós decidimos replicar essa escala em um novo contexto de restaurantes brasileiros, por conta dessa relevância do segmento de restaurantes no Brasil, já que dados recentes demonstram que muitos consumidores realizam alimentação fora do lar. Então, consideramos válido replicar essa escala para ver de que maneira ela se comporta em outro contexto, no caso, com os restaurantes. O COC, inclusive, sugere essa validação porque turistas que visitam um local descolado também querem frequentar restaurantes com a mesma característica. Então, o objetivo do artigo é validar a escala de Kuhnert desenvolvida por Koch para o contexto dos restaurantes brasileiros. No referencial teórico, tratamos principalmente da própria dimensão do Kuhnert, na qual ela é composta por 4 variáveis: autenticidade, rebeldia, originalidade e vibração. A escala original também tinha uma dimensão chamada simbologia, mas aí o Koch não inseriu essa dimensão na escala final porque ela apresentou baixa comunalidade e aí não entrou para compor o construto Kuhnert. Então, em relação ao método, é um estudo exploratório descritivo de abordagem quantitativa e ele foi desenvolvido em 4 etapas. Na primeira, nós fizemos a tradução da escala original, convidamos uma professora pesquisadora da área, conhecedora dos 2 idiomas, inglês e português, para fazer a tradução com back translation das 5 dimensões. Depois fizemos a validação de conteúdo, nós montamos um questionário, enviamos para especialistas da área do turismo, professores doutores em turismo e marketing, com familiaridade em métodos quantitativos, e obtivemos 17 respostas. Calculamos a média do IVC, o índice de validade de conteúdo. Então, entraram somente os itens que apresentaram 0,80 de IVC, e finalizamos essa etapa com 16 itens válidos e 5 dimensões. Depois, nós fizemos a coleta de dados, montamos outro questionário no Google Forms e começamos a divulgação, adaptando ao objeto de pesquisa, no caso, os restaurantes. Tivemos 242 respondentes, mas a amostra válida foi composta por 207 respostas, porque incluímos no questionário uma pergunta filtro, questionando se o respondente já tinha visitado algum restaurante Kuhnert com base no conceito de Koch da dimensão Kuhnert. E, por fim, fizemos a análise dos dados, uma análise fatorial exploratória pelo SPSS e, depois, uma modelagem de equações estruturais pelo Smart PLS-3. Nos resultados em relação à amostra, a maioria é do gênero feminino, a maior parte também tem 31 a 40 anos, mais de 4 salários mínimos, é a renda mensal familiar mais predominante. A maior parte da amostra possui escolaridade no nível de pós-graduação, se alimenta em restaurantes uma vez por semana e, em relação à região de residência, a maior parte dos respondentes está na região sul e nordeste. Aqui são os resultados da análise fatorial exploratória. Então, nós observamos que todos os itens apresentaram comunalidade acima de 0,6, então não foi preciso remover nenhum indicador. Todas as dimensões apresentaram adequação amostral satisfatória acima de 0,6, variância explicada acima de 60%, também com destaque aqui para a dimensão vibração, 81%, e alfa de Cronbach também satisfatório, todos acima de 0,7. Aqui são os resultados da análise da validade e confiabilidade do modelo teórico. Então, observamos a validade discriminante. Esses valores na diagonal estão todos maiores que as correlações das dimensões, então percebemos que tem validade discriminante. Para verificar a validade convergente, analisamos a AVE, todos acima de 0,5, e a confiabilidade composta, os valores também estão acima de 0,7, confirmando então a validade convergente, discriminante e confiabilidade do modelo. Depois realizamos o teste das hipóteses pelo procedimento Bootstrapping no PLS. Todas foram confirmadas, com base aqui nos valores P.
O coeficiente estrutural, o mais alto aqui na dimensão originalidade, então isso indica que, para o contexto de restaurantes, a dimensão originalidade é mais relevante para a formação do coolness nesse segmento específico. Com base aqui nos valores do R quadrado, também percebemos uma boa capacidade de explicação do modelo, já que os valores estão aqui entre 53% e 68%. Aqui é a imagem do resultado, né, que o PLS gera para a gente. Então, aqui observamos os R quadrados e os respectivos coeficientes estruturais das hipóteses. Então, nós concluímos com esse estudo que, primeiramente, o objetivo do trabalho foi atingido, já que conseguimos validar a escala de coolness no contexto de restaurantes brasileiros. Foi uma escala inicialmente proposta para o contexto de destinos turísticos. Como principal contribuição teórica, nós conseguimos propor uma escala para mensurar o coolness de restaurantes, ou seja, o quão descolado um restaurante pode ser a partir da percepção do cliente. Então, com isso, futuras pesquisas podem utilizar essa escala para relacionar com outras variáveis, como desempenho do restaurante, valor de marca, intenção de retorno, intenção de recomendação, entre outras. E a principal contribuição gerencial da nossa pesquisa é que, a partir dessa percepção de coolness, pode-se fomentar uma vantagem competitiva no restaurante, já que o segmento de restaurantes por si só é uma área bastante competitiva. Então, acredita-se que investir em estratégias de marketing, de promoção, que favoreçam essa percepção de coolness no cliente, pode consolidar o restaurante como uma vantagem competitiva diferenciada em relação aos seus concorrentes. Para finalizar, alguns agradecimentos institucionais, primeiramente à CAPES, pois sou bolsista de doutorado na UFRN, enquanto aluno do PPG Tour, e alguns agradecimentos pessoais aos demais autores que contribuíram para essa pesquisa. A professora Elisa Ferreira, que é minha orientadora, a professora Viviane Salazar, que contribuiu de forma bastante efetiva para esse trabalho, e o Pedro Escrivano, que ajudou principalmente nas análises estatísticas e que também teve uma participação relevante nessa pesquisa. Obrigado a todos pela atenção. Aqui é o meu e-mail e fico à disposição para contatos e eventuais dúvidas. Até mais. Nós aqui agradecemos, muito obrigado. Deixa eu só parar de compartilhar. Antes de passar as perguntas ao pessoal que está na sala, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o José? Alguma curiosidade sobre a escala, sobre o estudo? Só parabenizar mesmo, achei muito interessante o trabalho e validação de escala, né? É uma coisa muito importante para a gente contextualizar, né, no setor de restaurantes no Brasil. Achei muito, muito legal. Parabéns. Obrigado, Anne, pelos elogios. Paulo, se Pode, você Beth, me permite, José William, primeiro, parabéns, e segundo, é uma gentileza que eu lhe peço de levar nosso afetuoso abraço à Alissa e à Vivi, né? Com a Vivi nós Sim. estivemos juntas na reunião da CAPES na semana passada, mas, por favor, dizer a elas que, sabe, a gente deixa um afetuoso abraço e ficamos muito felizes de ter, né, um trabalho que você desenvolveu naturalmente aí com aqueles pitacos, né, aquelas sugestões naturais e com seu colega também, mas, por favor, leve nossos cumprimentos e um afetuoso abraço a elas, tá bom? Ok, professora Beth. Vou transferir Obrigado, para Beth. ela. Obrigado. Eu tenho mais, na verdade, assim, é mais uma curiosidade, né? Você falou que o coeficiente, né, que teve o maior coeficiente estrutural foi a autenticidade, né?
Na sua opinião, o que que explica isso? Ou, né, na opinião dos autores, né, que serviram como base para o teu referencial teórico? Creio que foi originalidade, certo? A dimensão com Opa, maior desculpa, coeficiente. originalidade, desculpa. Isso, originalidade. Então, baseando-se na definição do próprio conceito, né, de Kuhnes, a originalidade tem relação com essa percepção de que o restaurante tem algo único para oferecer ao cliente e que ele não parece ser um restaurante artificial, um restaurante meio fake, né, se a gente pode Uhum, compreender nesse sentido. Então, eu acredito que essa dimensão teve maior relevância porque os clientes valorizam esse aspecto de ser um restaurante original e que ofereça algum elemento que seja diferente dos demais que eles costumam frequentar. Então, baseando nesse conceito do Koch, né, do criador dessa escala, que foi inicialmente desenvolvida para contexto de destino, então a gente pode relacionar com essa questão de ser um restaurante que seja original, é aquele que mais vai despertar essa percepção de coolness no cliente. Espero que eu uhum. tenha conseguido responder. Não, é isso, perfeito, 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 Uhum. perfeito. Eu também só fiquei em dúvida, que você também, eu não sei se eu entendi direito, ou se, que você fala lá de confiabilidade, você chama a confiabilidade de comunalidade. É mais em dúvida mesmo, né? Por quê? Confiabilidade, a comunalidade é o quanto as variáveis compartilham entre elas, em termos de correlações, quanto que elas compartilham, né? Já a confiabilidade, né, é o quanto as pessoas, né, o quanto os respondentes tendem a ter respostas mais ou menos próximas, né, da... Aí, assim, é só talvez uma questão de redação, né, porque o trabalho está Tá, maravilhoso, foi muito bom, tá? Talvez dá uma olhada nisso daí, só uma questão mesmo de ajuste, certo. de Ok, avaliação. Não sei professor. se eu entendi direito, não sei se... Uhum. Tá bom? Deve ter sido algum erro de digitação, acho que foi algo É, nesse sentido. é. E Mas normalmente obrigado pelas considerações. normalmente no coeficiente estrutural, a gente põe o T mesmo. A gente põe ele como Uhum. põe os T's, né? Os valores de T, né? E não, né, o valor ali do R quadrado, né? Da explicação do quanto ele explica. Mas Ok, é questão que são os betas, né? Que são os ganhos do estudo, né? Mas exato. assim, no mais maravilhoso, parabéns pelo trabalho, tá? Parabéns aos professores Obrigado. também pela orientação. E Uhum. aos seus colegas aí que te ajudaram aí no trabalho. Sim. Parabéns. Obrigado, professor. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Grande Sim. Anderson, tudo bem? Você apareceu aí? Eu vi a tua pergunta aqui, mas como nós estamos em sessão, eu acabei não falando, né? Oi, professor, Mas não, eu, pode falar, fica tranquilo, desculpa, pode mas falar. fica tranquilo, eu vou tocando as picapes aqui, sossegado. Tá bom, obrigado. Desculpa se qualquer imprevisto que ocorreu. Não, fique tranquilo, essas coisas acontecem. É, pessoal, dando seguimento, então, nós vamos passar ao próximo trabalho. Eu gostaria de agradecer as pessoas que já apresentaram, né? Deixa eu pegar aqui o nosso terceiro artigo, que é a validação. Eu pulei aqui, na verdade, né? Vantagem da tecnologia, já foi, né? Validação Kunex. Eu vou para o terceiro, que seria, na verdade, aqui o primeiro, que eu acho que eu comecei errado, seria atributos de valor associados à consultoria de viagens na compra de produtos e serviços de turismo, evidências a partir dos viajantes brasileiros. Os autores estão presentes? Aqui, professor. Ah, então podemos. Desculpa, eu havia feito uma confusão Não, aqui. claro, Será a eu já primeira? resolvi. Vamos nessa. Por favor, por favor. Claro, claro. Deixa eu passar. Deixa eu
compartilhar aqui o vídeo, né? Obrigada, muito Eu que gentil. agradeço, nós que agradecemos aqui por vocês compartilharem aí o trabalho de vocês. Então, deixa eu só abrir o nosso amigo YouTube aqui. Ele também cismou de não. Agora sim. Deixa eu compartilhar a tela. Conseguem visualizar? Sim, pessoal, boa tarde. Eu sou a Maria Carolina, vou apresentar o nosso trabalho sobre os atributos de valor associados à consultoria de viagem na compra de produtos e serviços do turismo. Queria agradecer ao SEMEAD pelo espaço para que a gente pudesse apresentar esses resultados e agradecer também ao grupo, às professoras Ana Luísa, Alissa e o professor Sérgio Marques, que fizeram possível que esse trabalho fosse apresentado aqui hoje. E começo, pessoal, trazendo um pouco do escopo de investigação e embasamento teórico em que a gente desenvolveu esse trabalho, né? Então, nós temos um questionamento que guiou toda a pesquisa que descreve o seguinte, né? Quais são os atributos de valor associados à consultoria de viagens pelos consumidores e como eles se relacionam com a oferta de produtos e serviços de viagem. Para que a gente pudesse responder esse questionamento, nós buscamos dentro do trabalho analisar as correlações entre os atributos de valor associados à consultoria e desses atributos com as ofertas de produtos e serviços específicos, né, e por meio de uma percepção de viajantes brasileiros. Ah, destacamos também a relevância dessa discussão, né, tanto de questionamento, de objetivo de pesquisa, para a literatura do turismo, pelo menos até o momento em que a gente realizou coleta de dados para esse trabalho, a gente não tinha um trabalho que discutisse aí especificamente os atributos de valor dos consultores, e essa fica também como uma contribuição prática, né? Porque a gente acaba trazendo uma discussão sobre realmente aqueles elementos que são valorizados pelo consumidor para que essa nova proposição, né, de postura do agente de viagem acabe se consolidando, né, e sendo positiva aí para os profissionais como um todo. O nosso embasamento teórico, né, a gente buscou discutir três grandes eixos na literatura. Então, primeiro, o que é a consultoria de viagens conceitualmente, né? E vamos também buscar lá na literatura do marketing o que é valor percebido, atributos de valor, e depois a gente aplica essas duas noções ali no terceiro item, né? Que são os atributos de valor da consultoria de viagens, e aqui a gente já aproveita também para poder apresentar as nossas hipóteses. Aqui, pessoal, acho que é importante a gente frisar que cada uma das hipóteses ela vai explorar exatamente uma dimensão de valor. Cada uma dessas dimensões é explicada por fatores, né? E a gente fala um pouco mais disso na análise, mas acho que é importante a gente entender que quando a gente está falando dos atributos, a gente está falando de cada uma dessas dimensões aqui explicitadas pelas hipóteses. Então, o primeiro atributo é o conhecimento do consultor, o segundo atributo é a percepção de risco, o terceiro é o preço, o quarto é o destino de viagem, o quinto é o uso das tecnologias de informação e comunicação, e o sexto é a confiabilidade das informações que esse profissional fornece, né? A gente tem um uso de literatura tanto nacional quanto internacional para embasar a fundamentação dessas hipóteses, e claro, para que a gente pudesse metodologicamente fazer uma verificação dessa relação positiva e significativa entre o serviço de consultoria e cada uma das dimensões de valor, a gente conduziu uma pesquisa quantitativa, né, de caráter descritivo exploratório, aí por meio de uma survey online com 228 viajantes brasileiros. A nossa amostra foi não probabilística por conveniência, e daí o nosso critério para participação ele era bem simples. O respondente precisava ter ao menos uma experiência de viagem independente do canal, né? Mas que nesse canal ele contasse com o serviço do consultor, e o destino também a gente não restringiu, poderia ser tanto nacional como internacional. Nós utilizamos um questionário composto por três etapas, onde primeiro o respondente ele avaliava os atributos, logo em seguida ele fazia uma avaliação da importância da consultoria, né? Da contratação de serviços e produtos de turismo que eram específicos, que foram previamente levantados por nós e colocados no questionário
para que ele avaliasse, e por último ele fornecia dados sociodemográficos e de frequência de viagem. A nossa coleta de dados ela aconteceu em grupos online de viagem, né, em redes como Facebook e WhatsApp, e eu só destacaria aqui que nós priorizamos os grupos em que os respondentes ou estivessem ali numa fase de exploração de informações, né, para poder realizar uma compra de viagem, ou em que eles fossem grupos de WhatsApp em que eles já estavam dispostos a realizar uma compra de viagem, ou que fossem grupos em que eles estavam discutindo resultados de viagens anteriores ou planejamentos futuros. Aqui, a nossa amostra final, né, que foram consideradas respostas válidas à pesquisa, foram 214. Aqui eu trago um pouco das técnicas que nós utilizamos, né, e daí técnicas utilizadas em 3 etapas. Então, primeiro a gente tinha que levantar quais itens explicavam cada uma das dimensões que estávamos explorando ali nas hipóteses, né? Então, para a etapa 1, a gente utilizou análise fatorial, exploratória e confirmatória. Na etapa 2, a gente já queria entender realmente a relação de cada uma das dimensões de valor com os serviços específicos de turismo, então a gente utilizou análise de regressão. E, por fim, né, a gente utilizou ali para entender a correlação das dimensões entre si e com o serviço específico de turismo, um coeficiente de correlação, que foi a correlação de PIS. A gente parte para as conclusões aqui, que, veja, viajantes que pretendem utilizar a consultoria o fazem em função de produtos e serviços específicos, e aqui no estudo a gente verificou que seria a reserva de hotéis. Para este serviço específico, a nossa correlação identificou aí uma percepção quase que positiva perfeita para o conceito de confiabilidade das informações necessárias aos viajantes. Surpreendentemente, e acho que aqui vale até a gente abrir a discussão depois, as dimensões de preço, destino de viagem, utilização de tecnologia apareceram sim como variáveis que estão associadas de forma positiva com a contratação da consultoria, mas eles não se configuraram como dimensões fortes, determinantes para que o consumidor deixe de realizar aquela compra de um produto ou serviço turístico de forma autônoma e passe a contratar o consultor. Por fim, vejam, aí o conhecimento sobre produtos e serviços e o risco percebido não apresentaram correlação positiva, pelo contrário, uma correlação negativa muito fraca. Então, apenas um, né, dos fatores tem uma correlação positiva, né, quase que perfeita, com o serviço de consultoria, né? Ou seja, nessas condições, né, em termos de confiabilidade, eu preciso do consultor para poder realizar a minha reserva de hospedagem. Essa é a interpretação que esse trabalho no específico traz, com alguns adendos, claro, porque a pesquisa tem limitações, então os dados foram coletados no período da pandemia e o estudo teve uma amostra majoritariamente feminina, então a gente realmente para por aqui na identificação das dimensões e da relação com os produtos e serviços específicos, mas a gente não consegue, por exemplo, aqui avançar numa estratificação, por exemplo, por gênero, até porque a gente tem um pouco de viés, já que a amostra foi majoritariamente feminina. Claro, a gente também não esteve aqui com uma pretensão de propor uma escala, mas sim realmente de obter essa compreensão sobre os atributos em relação à consultoria e como que eles estavam ali associados a produtos e serviços específicos. E seria muito interessante, né, que daqui para frente nessa pesquisa a gente pudesse discutir aí sim o desenvolvimento de uma escala para avaliar o serviço de consultoria e não só explorar um pouco mais a percepção do consumidor, mas também a percepção do consultor sobre esse reposicionamento, né? Qual é o posicionamento pretendido, né? E quais são os atributos do posicionamento pretendido do consultor. Eu deixo os nossos contatos, pessoal, para a gente poder eventualmente avançar nessa discussão sobre esse trabalho, que deve estar na íntegra aqui para vocês ao encerramento do evento nos anais, mas também para que a gente possa ter outras discussões, né, associadas a esse reposicionamento dos agentes de viagens. Opa! Finalizou aqui mesmo? Bom, acho que sim, prof, mas eu posso Bom. finalizar agradecendo também, né? Eu ia fechar Não, pode agradecendo. ser. Deixa eu dar um stop share aqui. Não, mas interessante, bastante interessante o seu trabalho, viu? Bem interessante. O pessoal tem alguma pergunta para a Maria Carolina? Tem alguma observação? Obrigada, Anne.
né? Parabéns mesmo, achei bem interessante. Aí eu tenho uma curiosidade, né? Assim, cabeça de estatístico, a gente já vai na. Uhum. Como é que você fez a fatorial confirmatória? Como que eu fiz? Porque você só citou ali o SPSS, né? Porque o SPSS ele basicamente faz análise fatorial só exploratória, não a confirmatória. Você Até precisaria de onde um eu outro sei, só. a gente rodou tudo com SPSS e Amos. Eu teria que chamar Ah, o com o professor Sérgio. Amos. Isso, O com Amos. Amos. Eu acho que no Ah, slide eu tá. coloquei só o SPSS, mas foi SPSS Isso, e Amos. por isso que eu fiquei curioso para saber, né? Não, Porque, ué, mas como é que ela rodou e como é que é porque a gente ela encontrou? precisava, né, do auxílio do Amos, porque na verdade a gente não tinha os loadings de cada um dos itens para poder entender o Uhum, que melhor explicava cada uma das uhum. dimensões, né? A gente fez, inclusive, duas rodadas de loads, ver o que tinha realmente carga suficiente para explicar. Fizemos uma rodada de eliminação e depois de novo para poder entender se aqueles itens ali realmente sustentavam a carga fatorial final. Mas foi Uhum. com emo, sim, professor. E aí eu vou pedir uma Tá. licença, tá? Porque o nosso especialista aqui de quant foi o professor Sérgio Marques. Ele teria condição de explicar muito Não, melhor não, do que eu. tranquilo. Não, é que eu não vi no texto, né? E eu fiquei curioso justamente por conta disso, né? Ah, bom, depois eu vou Entendeu? finalizar. Eu fiquei justamente em dúvida por conta disso, né? Eu, E tudo bem que o texto é curtinho, né? Que o resumo expandido ele é curtinho. E aí não dá para você falar de indicadores de qualidade, não dá para você falar de uma série de coisas, né? Para a gente poder saber. Mas assim, foi mais a curiosidade nesse sentido mesmo. Legal. Diga, Anderson, desculpa, eu acabei te é, cortando. não, tudo bem. Isso já foi uma pesquisa, são algumas perguntas, na verdade. Essa daí já foi uma pesquisa aplicada. Você aplicou em algum destino? Como funciona? Veja, Anderson, a gente não teve restrição de destino para esse trabalho específico, tá? Essa é a primeira fase desse trabalho em que a gente realmente explorou tanto o que que Uhum, ajudava a explicar as dimensões de valor associadas a uma figura de consultoria. Então, no momento da compra, por conta desses fatores, o consumidor iria optar pelo consultor e não por fazer uma viagem de forma autônoma. E a gente não teve restrição nem de destino, nem de canal de compra. Foi realmente exploratório, né? Então, para a gente, uhum, aí tem algumas discussões que a gente poderia fazer de destino, porque tem um item que, inclusive, ele foi removido por carga fatorial, que a gente acabava equivalendo, né? Tanto para o destino internacional quanto para o nacional, eu utilizo o serviço da consultoria, e isso não uhum. se aplicou. Para o internacional, também não se aplicou, né? Ah, porque o destino é internacional, eu vou procurar o consultor. Não, não tinha carga fatorial. Então, foi um item que a gente teve que descartar. Ah, Tá. e assim, é bom e Aí a minha interessante. sugestão para vocês é assim, é, o que que a gente está experienciando? Aí é uma troca de experiências, né? O que que a gente está Aham. experienciando com essas coisas? Quando a gente não consegue explicar, aí está aqui a Beth, aqui minha parceira de trabalho, né? Porque eu sou cabeça quant, ela é quali, né? Então, o que que a gente tem feito? Normalmente a gente tem usado isso como gap, tá? A gente tem usado isso como gap e a gente tem feito uma pesquisa de aprofundamento mesmo, uma pesquisa qualitativa, análise de conteúdo, análise de discurso, alguma coisa nesse sentido, observação, para entender as razões que levam a gente a não ter essa confirmação mesmo, né? Que é aquela coisa óbvia ou Mas e o senso que... comum, né? Porque a gente tinha isso no Exatamente, time internacional, quase que um senso comum, mas dentro da amostra não foi possível a gente ter essa isso. informação. A gente tem feito isso. Quando a gente não consegue explicar algo, a gente desce, né? E vamos. É hora de outra pesquisa agora, é quali. Vamos entender isso de forma mais aprofundada, né? E a gente tem trabalhado esses gaps nesse sentido, né? Uma outra coisa que eu acho interessante vocês fazerem é talvez fazer uma moderação.
uma Nós moderação. nós pensamos nisso. Porque talvez esses grupos, por gênero, eles se comportem diferentes, né? Talvez. O Amos, Smart PLS, enfim, todos eles, né? Tem um que a gente está usando aqui que eu gosto, que eu gostei dele, que ele é gratuito, inclusive, é facinho, que é o Jasper? JASP. O Isso. Jasper é maravilhoso. Então, que ele também faz, ele fazer uma análise, ou análise multigrupo, ou no próprio SPSS fazer um teste de moderação, para verificar se realmente o gênero modera, para ver se tem alguma diferença, né? Talvez equalizar os grupos, né? Ou Sim. fazer reamostragem, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Fazer um bootstrap para poder equalizar os grupos, tá? Uhum. Eu acho que é bem interessante para vocês avançarem. Então, assim, para vocês criarem uma agenda de pesquisa e talvez uma pesquisa de aprofundamento para entender esse gapzinho que surgiu, gapzinho não, um gap que talvez seja importante Obrigada. aí, apresente uma oportunidade interessante de pesquisa para vocês e testar moderação, ou por análise de multigrupo ou por moderação mesmo, né? O, o Smart PLS ele faz tanto o teste de moderação quanto ele faz análise multigrupo. Então vocês podem usar os dois para tentar ver para tentar ver o que está acontecendo aí nessa coisa do gênero, né? Se ele modera, se tem efeito moderador ou se não tem efeito moderador. Pois é. Mas é interessante. Diga, Anderson, te Veja cortei bem, de novo. pode falar, professor. O senhor tem a vez. Nada, que isso? O senhor não, o senhor está no céu. Não, mas é assim. Veja bem o que é o debate, né? É só hoteleira 10 anos, né? Até meu sobrinho de Uhum. 5 é 5. Não, fica Então, veja tranquilo, bem o fica que é tranquilo. debate. Não, eu É, só estou dizendo assim, eu ti- somos iguais. Estamos aqui. Mas fica tranquilo, é, pode seguir, Anderson, desculpa. veja bem o que é o debate, né? O professor, eu não sei quem foi, deu a ideia do gênero, né? E aí já surgiu a ideia de destino nacional e internacional. Eu tinha Também, pensado em fazer por região, né? Ou destino também. sol e só tá e montanha, alguma coisa assim, né? Ou frio e sol e mar, alguma coisa assim. Mas então é só para dizer assim, tem muita coisa que dá para você explorar, muita coisa É. que você pode seguir em frente. E é Uhum. interessante, É, né? É um estudo interessantíssimo. E tem todos esses desdobramentos que o Anderson falou que eu não havia pensado, te juro. Ah. É super interessante, não sei se eu posso falar agora, desculpe. Pode, claro, Ah, fique à bom. É vontade. super interessante porque a minha colega Ana Luísa, que faz parte desse trabalho, e ela foi agente de viagens por muitos anos, teve empresa, enfim, e a gente sempre brincava, nossa, os agentes de viagem estão sentenciados de morte há tanto tempo, mas eles continuam se reposicionando e continuam, né, dando pano para manga para a gente ir lá correr atrás. Mas, e quando a gente começou, a gente pensava em fazer análise realmente com um grupo, uma nova ali para ver como que estava. A gente pensou Uhum, em equação estrutural, mas a gente tinha um problema de encontrar, né, um modelo teórico, e daí você vai tendo os entraves de teoria que vai dando suporte. Aí tinha um olhar de prática que vinha dela, mas também vinha de mim, que também já fui agente de viagens, de entender que tinha muito senso comum sobre a consultoria. Então, uhum, essa questão do destino, a gente colocou como item lá. Uma dimensão é destino de viagem. A gente foi colocando os itens e pensando na literatura do que dizia, e todo mundo acreditava que para o destino internacional todo mundo iria atrás de um consultor, mas não foi bem assim. A própria questão de, por exemplo, a confiabilidade, a gente ainda ficou com muita ressalva depois que a gente concluiu o trabalho, porque ele foi a dimensão mais importante uhum. que ajudava realmente a escolha ser pelo consultor, mas a gente ficou pensando, poxa, a gente está no meio da pandemia. Rolou toda aquela questão do viajante não saber o que ele tinha que fazer. Se entrava no site, estava cancelado, se ele entrava no jornal, estava falando outra coisa, então ele ia recorrer para o profissional.
O que, assim, levou a gente até uma segurança de que estávamos no caminho certo foi, olha, a gente tem um serviço que eles consideram que a consultoria para isso aqui é fundamental. Uhum. Porque, claro, aí eu acho que pensando na relação de mediação, moderação, o consultor sempre vai estar vendendo um serviço. Ele Uhum. não vai, a não ser que o serviço seja o próprio aconselhamento, né? E daí a gente não Sim, viu sim, as informações como sendo algo que explicasse. Era só a sim, confiança que eu tinha naquele profissional, e não necessariamente a informação, porque a informação também está disponível. sim. E daí, depois que a gente verificou isso, a gente poderia ver, será que a reserva no destino internacional, será que os homens preferem usar a consultoria? Será que quem tem menos tempo é quem, né? Porque aí a gente cai no outro senso comum, quem tem tempo vai pesquisar sozinho. Mas às vezes a Uhum. pessoa não quer ter o trabalho também. Então teria uma questão de comportamento, de destino, de demografia também, que a gente acredita que talvez o consultor esteja aí nas classes que recebem, que tem poder aquisitivo maior. Sim, Então, por mais que, por exemplo, eu queira acessar um consultor, muitas vezes eu não estou com o orçamento disponível para aquele serviço, então eu acabo organizando ali por conta própria. Mas se eu tivesse com mais orçamento, eu poderia, né, contratar. Então, são várias outras pontas que ainda ficam, mas esse trabalho ele deu acho que um cheirinho para a gente do que ajuda a explicar um novo reposicionamento. E esse era o nosso objetivo, que exatamente. a gente alcançou. Não, é E, exatamente. assim, e tem muita coisa que eu acho que é senso comum do consultor, que ele diz que ele mas que não tem ninguém Uhum. percebendo. Ninguém Uhum. percebe ele dessa forma, que é uma outra avenida de pesquisa. Acho que dá muito pano para manga mesmo. Não, com certeza. Agradeço todos os comentários, eu acho que na revisão foi muito interessante os comentários, e agradeço o espaço dos semeares também, que acho que o consultor precisa de um pouco mais de atenção também. Nós é que agradecemos e nós damos os parabéns para vocês. Acho que é um estudo necessário, acho que bem interessante mesmo. E é maravilhoso quando a gente tem um estudo que abre portas, assim, várias portas de possibilidades. Isso é. E aí eu acho que a Beth também quer comentar alguma coisa, né, Beth? Bom, antes de tudo, eu não podia também reforçar, né, o meu abraço à Lissa, porque a Maria Carolina também a tem como coautora, né? E saibam, viu, vocês que a Alissa é a, digamos assim, a responsável, inclusive, pelo instrumento de coleta de qualidade dos seminários Amptu, tá? Então, há muito tempo que ela contribui também com esse olhar, né, cuidadoso do instrumento e tudo mais. E aí ela nos ajuda, sempre nos ajudou muito nisso, enquanto eu estive na diretoria, depois com a atual diretoria, assim sucessivamente. Então, meu querido abraço a ela. E, Maria Carolina, desculpe, eu peguei fragmentos, tá, da sua apresentação, preciso ser franca, eu precisei dar uma saída da tela por um tempo, mas é necessário, sim, esse estudo, porque me parece que essa intermediação, né, porque em qualquer negócio existem intermediadores, essa intermediação a discussão parece aquela assim, ai, com a internet o rádio vai sumir, sabe? Ai, com a Netflix a televisão vai sumir, e estão todos convivendo por aí. Então, eu acho que a intermediação ou o canal de distribuição, ele se complementa com outros canais que surgem, mas não necessariamente significa extinção, a não ser aquele que fica sentado no mesmo lugar, não faz nada, né, para melhorar, Sim. e aí Uhum. em qualquer negócio eu acho que pode ser a ruína. Entretanto, primeiro, o nosso país é muito grande, segundo, nossa população é muito grande, para a gente tentar unificar um comportamento, sabe? Ninguém mais vai usar consultor, ou todo mundo vai voltar a usar consultor. Eu acho que ninguém pouquíssimo, né? É nada, e todo Todo mundo mundo é muita também a gente. gente não sabe direito o que é. Então, é só na continuidade dos estudos de vocês, eventualmente, identificar as prioridades de cada viajante. Por quê? Porque certamente não é uma questão de tempo, a gente tem percebido muito, aquele que está procurando ofertas, ele vai online.
porque ele não vai ficar na frente de um consultor, né? Ou mesmo que seja uma interação digital, mas, enfim, com outra pessoa dizendo, e agora vê isso, vê se o preço está melhor naquilo. Não. Então, acho que aquele público que é essencialmente orientado a buscar as melhores condições de compras, ele vai online. Por quê? Porque ninguém o incomoda enquanto ele está procurando as alternativas, não é? Por outro lado, a pandemia ensinou a maior parte dos consumidores de que, aham, fez sozinho, agora se vira, resolva sozinho. Isso que você está dizendo, né? Pega o que está escrito no site, aquela mensagem padrão, né, que aparecia, porque ninguém estava dando conta no início da pandemia, com o que os órgãos de defesa do consumidor ou a imprensa, né, foi muito desencontrado. E meio que assim, então, você queria ir para o outro lado do planeta porque você tinha um congresso? Pois agora você não vai receber o reembolso, mas quando você quiser ir para o outro lado do planeta, sabe, você tem X meses para remarcar. Fala assim, não me interessa, eu não vou mais, eu não preciso mais disso. Então, tudo isso levou as pessoas a tomarem um pouco mais de precaução e darem mais valor a essa intermediação. E aí, Maria Carolina, o Paulo sabe porque ele está junto comigo nesse projeto, a gente está no tal do programa Radix, que é para o segmento de turismo de luxo. Nesse segmento, as pessoas que querem, sabe, a florzinha, ela detesta amarelo e todas têm que ser branquinhas no quarto, essa não dá para fazer online. Sabe, o online tem um limite. Então, eu acho que aquilo que é padrão, no nosso caso, eu vi que você também acho que está aqui em São Paulo, apesar de seus coautores serem do Rio Grande do Norte, é, é o seguinte, aquele, é, essas pessoas que querem uma coisa padrão, se a gente vai comprar uma ponte aérea, né, Maria Carolina? Não custa a gente entrar num site ou de companhia aérea ou de OTA e vamos que vamos, escolhe o horário, pronto, passa o cartão e vamos em frente. Agora, se você precisa de cuidados especiais ou quer ou gosta desses cuidados, aí já não tem espaço. E é meio contraditório, né? Todo mundo no turismo diz que o serviço tem que ser hiperpersonalizado, de que tem que ser voltado, né? A gente tem que conhecer o consumidor. Porém, o online, ele padroniza. Ele existe para Uhum. padronizar. Essa é a vantagem do online. Então, acho que esse consultor, ele não é um jurássico dinossauro que já está extinto e ainda está andando por aí, ninguém sabe por quê. Só que ele precisa ele precisa observar que, mais do que antes, ele precisa conhecer o seu cliente. Já não é mais só olhar o nome ou aquele chatbot, sabe, que você está falando com um robozinho. Com certeza. Porque na segunda pergunta o robozinho fala assim, e eu responder, vou passar você para um consultor, sabe? Porque é uma pergunta muito específica e ele não está para isso. Então, acho que seria legal, viu, Maria Carolina, não só você continuar com esses estudos, com seus parceiros, mas também segmentar um pouco, tentar entender, Uhum. não o todo mundo ou ninguém, sabe? Quem é exatamente que está requerendo isso? E vamos supor, com tudo que está online, e os brasileiros especialmente desse segmento de viagens premium voltando a viajar, olha só que legal a preocupação, né? Ah, você está vendendo o Sudeste Asiático, Extremo Oriente, muito bem. Durante as 2 semanas que o seu cliente está viajando, você vai ficar acordada? Porque lá o fuso horário é o contrário daqui. Ou é melhor você aí, não é exatamente o consultor, mas contratar uma DMC, que vai estar ali do lado, no mesmo horário que a pessoa, e caso aconteça alguma coisa, então será muito mais eficiente do que daqui você tentando fazer os contatos em horários que não são os habituais daqui. Então, eu acho que essa intermediação, ela só está sendo revista à luz
de tanta personalização que se cobra também nessa área do turismo, e que a tecnologia, ela ajuda e muito nos processos padronizados, mas essa personalização ela não consegue não, sabe? Quando o pessoal diz, não, é porque pela inteligência artificial eu sei entender, não sabe não, porque a inteligência artificial não vai chegar no café da manhã, na vila que a família alugou e que o caçula gosta de cookies com gotas de chocolate no café da manhã, sabe? Esse é o tipo de coisa que ainda, um dia a tecnologia vai conseguir detectar isso, mas aí nós humanos é que somos os detentores da tecnologia. A gente vai encontrar outras especificações, né, para a gente procurar. Então, vão em frente nesse estudo, acho que contribui muito na área de turismo, e realmente é muito simplista e falacioso dizer que essa intermediação vai ser totalmente substituída, sabe, pela tecnologia e tudo mais. É igual assim, se você quer comprar um pacote de açúcar ou uma garrafa de óleo e você sabe de que marca você prefere, não tem problema nenhum você fazer a compra online. Agora, se é Uhum. algo que você quer escolher, né, aquele jantar especial, você quer uma sugestão do vinho para você comprar, com certeza você não vai, sabe, num aplicativo para ver qual é o vinho que harmoniza e pede lá, porque você ainda vai querer ouvir um especialista. O consultor não deixa de ser um especialista, né, nesse processo. Tá? Então, parabéns aí pela iniciativa. E não esqueçam dos meus beijos, abraços e cumprimentos, tá? Para os seus colegas aí coautores. Mas é isso, Paulo, né? Eu acho que tem muito a Com ver. O certeza. pessoal, às vezes, vai muito para toda a turminha que nos ouve, vou falar do pluriverso, viu? Porque eu estou adorando o negócio do pluriverso. Gente, tem metaverso, que é aquela questão que já se entendeu como um processo tecnológico, né? Para um ambiente que ele pode fazer uma imersão das pessoas, respaldado em muita tecnologia. Acreditem, tem gente estudando uma outra coisa, que chama pluriverso, que são os vários subgrupos ou comunidades, se a gente preferir, que nós humanos queremos participar. A gente não é só de uma comunidade. Pode ver quantos grupos de WhatsApp vocês têm para assuntos específicos. Então, já não é aquela visão de imersão, mas é o respeito a essa pluralidade de cada humano, sabe? E por isso que eu estou adorando, porque eu digo para o Paulo, né? A gente tem um laboratório de metaverso, tá bem? Paulo e eu tocamos na universidade, mas às vezes começa a parecer tecnológico demais, sabe? E deixando um pouco à margem o ser humano. E casando com esse conceito do pluriverso, achei que ficou super equilibrado, sabe? Assim, muito, muito, muito interessante. E eu acho que o consultor, o agente de viagens, ele vai ter que entender muito de pluriverso. De Sim. quando o Paulo está Sim. comprando uma passagem padrão, de quando é uma viagem super, hiper, ultra especial que ele vai levar o genrinho a tiracolo, mas ele quer pedir para o hotel que o genrinho fique do lado extremo da família dele, entendeu? Então, a família fica de um lado do hotel e o genrinho vai ficar lá, né, de preferência No lá porão. naquele anexo, né, do hotel, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer, brincadeiras à parte, é que ainda vai levar um tempo para a tecnologia entender isso. E caso a tecnologia leia isso, é porque tem um humano programando direito isso, mas ela Exatamente. sozinha ainda não consegue tirar essas conclusões, tá? Verdade. Então vai em Muito frente, Maria obrigado. Carolina. Encerrou muito melhor do que, enfim, obrigada, professora, pelas gentis Obrigado. palavras e recomendações. Certamente vou transmitir seu abraço para a Alice e suas contribuições aqui com a gente. Obrigada de verdade. Muito obrigado, Maria Obrigada. Carolina. Parabéns. Obrigada. Então vamos passar aqui o nosso último, mas não menos importante trabalho, né? Que é da Isabelle de Fátima Didier, né? Que é a promoção de eventos de negócios do artesanato em Pernambuco. Uma análise das incongruências entre buyer personas e estratégias de marketing digital. Tem algum representante do grupo? Estamos aqui, Isabelle. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui, já passaram a apresentação. Então, vamos lá. Share. Então, vamos
Olá a todos, eu me chamo Isabela de Fátima. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado A Promoção de Eventos de Negócio do Artesanato em Pernambuco, uma análise das incongruências entre bairro persona e as estratégias de marketing digital adotadas pela FENEARTE. Esse artigo ele tem como autores eu, o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Anderson Gomes de Souza, e o mestrando da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, José William Queiroz Barbosa. O artigo ele começa com a importância dos eventos para a atividade turística, além de componentes importantes para a perpetuação de renda e geração de trabalho. Nós temos um importante combatente da sazonalidade no turismo. Dentre de todos estes tipos de evento, nós decidimos escolher a Feira de Negócios devido ao potencial dela de estreitamento de relação entre o produto e marca e o consumidor, além do potencial de prospecção também, sendo assim um cenário muito propício para análise da relação do consumidor com a marca. E, dentre todas as feiras de negócio que temos hoje, decidimos escolher a FENEARTE pela sua dimensão. Hoje é uma feira muito grande, consolidada, e se vende como uma das maiores da América Latina em relação ao artesanato. Nós temos também, mesmo com a crise da Covid gerada ainda em 2022, temos um impressionante número de 5.000 expositores na feira, 2.000 empregos gerados, mais de 2.000 empregos gerados e 38 milhões movimentados durante a feira. Também decidimos escolher, ao invés da definição de público-alvo, a definição de buyer persona, porque entendemos que a definição de público-alvo ela deixa a desejar em relação a possíveis componentes de tomada de decisão do público, como, por exemplo, desejos, anseios, necessidades, essas coisas que podem contribuir para a tomada de decisão, a tomada de compra, elas não são avaliadas quando se trata de público-alvo. Sendo assim, a nossa pergunta de pesquisa, essas estratégias que foram adotadas pela FENEARTE para a divulgação da feira, elas condizem com o perfil de buyer persona que essa feira essa feira ela traz. Sendo assim, nós vamos avaliar as congruências do marketing e as incongruências e, por fim, ter seus comentários sobre isso. Em relação ao marketing digital, nós escolhemos por ele ser presente hoje na maioria das sociedades. Ele também traz um processo de venda muito complexo devido à sua democratização de informação. Então, a gente conseguiu ter mais material para analisar a questão dos anseios, das necessidades que a buyer persona ela traz. E em relação à definição de buyer persona, nós usamos essa definição de peçanha de um cliente ideal para o negócio. Sendo assim, é uma pesquisa exploratório-descritiva, qualitativa-quantitativa, que basicamente se divide em 3 etapas. Primeiro, definir a buyer persona. A gente definiu através de um formulário enviado para as pessoas que participaram do evento no ano que a gente analisou, que foi o ano 2022, e nós recolhemos o conteúdo das redes sociais da FENEARTE e definimos algumas estratégias que foram usadas na comunicação da FENEARTE com o seu público. A partir disso, nós traçamos congruências entre o que foi comunicado e o que o público gostaria que fosse comunicado e incongruências. E, por fim, a gente vai propor um alinhamento assertivo em relação ao público. Primeiramente, em relação à análise do conteúdo das redes sociais da FENEARTE, nós percebemos que eles se preocupam muito em trazer informações como o cronograma, as novas atrações dentro do seu perfil. Por ser uma feira muito grande, também tem muitas informações sobre a infraestrutura da feira. Já em relação à buyer persona, nós percebemos um perfil muito interessado em conhecer os artistas, que não é da cidade onde o evento é feito, e que já conhecem o evento, então um público fiel. Sendo assim,
primeiramente, as congruências são um público de outra cidade, então a FENERT ela se preocupa em trazer informações do transporte fretado que leva dessa cidade para a cidade que é realizado o evento. Então, é um ponto de congruência. Eles o lugar que, que acontece o evento não é o lugar onde as pessoas estão. O desejo do nosso cliente, o desejo do consumidor da FENERT ir para a FENERT para consumir, e existem muitas postagens sobre os produtos, então também é um ponto de congruência. O cliente, ele usa as redes sociais para se informar, e a FENERT, ela usa as redes sociais para informar o cliente, e por ser um público fiel, nós percebemos que eles se preocupam muito em mostrar novidades, porque não existe uma necessidade de explicação do que é a feira, já que a maioria já conhece a feira. Em relação às incongruências, nós notamos que a nossa BR Persona ela tem um desejo de conhecer os artistas, coisa que não está presente dentro das postagens da FENEARTE. A gente vê poucas informações sobre os artistas. Apesar da gente entender também que existe uma necessidade de apresentar as novas atrações da FENEARTE, não existiu uma adesão muito interessante do público em relação ao interesse nessas novas atrações. Então, também é um ponto de incongruência. Nós percebemos que existem publicações que são divergentes ao interesse da barra persona. E, por fim, devido ao ticket médio baixo, gastado pelos consumidores da FENEARTE, nós percebemos que possivelmente é um consumidor que é muito sensível ao preço. E não existe nenhuma postagem sobre valores dos produtos na FENEARTE, o que seria um ponto interessante para consumidores sensíveis ao preço. E, por fim, o objetivo ele foi atendido. Nós conseguimos, de forma satisfatória, traçar um perfil de barra persona, traçar o que a FENEARTE estava comunicando e fazer uma análise concreta e satisfatória sobre esse fenômeno. Por fim, eu gostaria de agradecer aos outros autores do artigo, ao professor Anderson, que idealizou toda a pesquisa, ao William, que acompanhou todo o processo de pesquisa muito de perto, e a bolsa do PIBIC, que sem ela não seria possível a gente fazer essa contribuição científica que estamos fazendo hoje. Obrigado. Deixa eu só parar aqui. Parar de compartilhar também. Vamos lá, então. Parabéns, Isabelle, pelo trabalho. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Isabelle? Eu quero. Isabelle, você está na graduação? Tem Bolsa PIBIC? Exato, na verdade, eu estou concluindo a graduação agora. Esse artigo ele foi feito através da Bolsa PIBIC, mas foi isso. A gente fez no ano passado e estamos apresentando agora. Duplo parabéns Essa, aí, muito bom, bom. muito bom. A gente gosta de receber os pesquisadores, né, que estão nessa, digamos assim, no início do seu percurso como pesquisador, e seja muito bem-vindo aqui a este grupo do SEMEAD, tá bem? E de um estado, né, tão querido aí quanto o seu. Quando você falou PIBIC, falou, opa, né, é iniciação científica, né? Muito importante, viu, fazer isso. Então, parabéns mesmo, parabéns pelo trabalho e parabéns aí por, nessa etapa, né, já conseguir aí uma aprovação, porque saiba, Isabelle, há trabalhos rejeitados de mestrandos, mestres, doutorandos, doutores aqui nesse congresso, então tenha a clareza de que você tem uma medalhinha aí, no, né, toda especial na apresentação do seu trabalho. Aí eu fico Por muito outro honrada. isso, e toda vez que eu ouço falar de artesanato, eu tenho eu ainda gostaria de ver um momento em que o artesanato não fosse visto apenas como quase um produto
muito a ser oferecido para pessoas, como você falou, né? Pessoas de outras localidades. Eu acho que o artesanato é engraçado o percurso que ele faz, né? Porque o artesanato, na verdade, surge no cotidiano das pessoas como algo utilitário ou de adorno e transmite uma cultura, e de repente ele vira uma coisa que é para os outros, não mais para as pessoas daquela localidade ou daquela comunidade, né? Então, como você está cruzando com marketing, quem sabe pensar um pouco também no consumidor, né? No local, porque é fato em vários lugares aqui do Brasil, inclusive o artesanato é considerado de gosto duvidoso, né? Se você usa Uhum. em casa, assim, imagina, né? Você vai ter uma arara pendurada na varanda ou qualquer coisa parecida com isso. Mas, gente, é parte da nossa cultura. Então, se a gente vai ter esse tipo de olhar meio enviesado para essa parcela da cultura representada pelo artesanato, tem algo um pouco estranho, né? Porque Uhum. também tem que se respeitar. Eu fico horrorizada assim quando uma urna funerária da cerâmica marajoara é usada de porta-guarda-chuva ou qualquer coisa parecida num apartamento em São Paulo. Eu acho que, né, eu chego e falo assim, você gostaria que o indígena tivesse uma urna funerária assim, nossa, e enchesse de vasinho, não sei, de outra coisa, usasse para outra coisa? Acho que não, né? Então, como é parte da cultura, acho que esse vínculo e o respeito à cultura e o porquê daquele objeto é muito importante, por um lado. Por outro lado, caso a população local valorizasse mais, Sim. primeiro nós não teríamos tanta perda de conhecimento, porque tem várias técnicas que a gente está perdendo ao longo do tempo, não é, Isabelle? Isso é coisa de velho, sabe? Trabalho manual, sabe? Essas coisas todas, e com isso a gente está perdendo muito dessa cultura, né? E hoje a gente está falando tanto de nativos brasileiros, né, populações quilombola, valorização da cultura local. Eu acho que o artesanato materializa muito isso, então, de novo, a importância do seu trabalho, e quem sabe esse olhar de marketing consiga inserir melhor, pelo menos uma parte disso, porque a gente sabe que outra parte é feito mesmo para visitantes, né, mas de novo no cotidiano das pessoas, sabe, de valorizar. Gente, é engraçadíssimo, as pessoas vêm de outros países e compram peças brasileiras pagando o que seja cobrado e supervalorizam, e a gente que às vezes tem do lado ali fala, não, na minha Uhum. casa eu não vou colocar, né? Então, acho que é super legal essa abordagem, acho que você, seus coautores e pessoas que tenham esse olhar cuidadoso de vocês vão poder ajudar muito, sabe? Porque a gente fala muito de microempreendedor, né, de tudo mais. Para mim, cada artesão pode ser um microempreendedor. Agora, se ele tivesse mais público consumidor perto de si, né, talvez ele não ficasse só dependendo de um evento anual ou das pessoas virem de fora, né? Eles poderiam vender para. É gozado, né? A gente compra a louça da China e não usa uma cerâmica brasileira, por Exato. exemplo, que a gente possa ter perto de casa. O Anderson Lopes, que está aqui, né? E você também, Isabelle, vocês no Nordeste têm núcleos extraordinários de rendeiras, né, com várias técnicas, com várias coisas. E, gente, não é por nada, não. Se a gente não valorizar, daqui a pouco isso vai sumir. Sim. Sumir porque o produto de plástico não dá tanto trabalho, né, Isabelle? Tem que engomar aquele paninho de bandeja para ele ficar bonitinho e tal, mas ao mesmo tempo é parte da nossa essência, da nossa cultura, né? Então, super legal a temática de vocês, parabéns, e tomara que depois da sua graduação você não perca, né, mais esse bichinho que te contagiou com a A pesquisa. pesquisa. Obrigada, Paula. Verdade, eu que agradeço, Beth. Nós agradecemos. Eu só tenho a parabenizar, parabéns, Isabelle, muito interessante o trabalho, né? É, acho que também, assim, eu até gostaria de fazer mais perguntas, mas nosso tempo aqui está estourando, infelizmente, né? Passamos aqui um pouquinho do horário. Mas parabéns, eu acho que é um olhar bem interessante e necessário para uma cultura, como a Beth até mesmo falou, que pode aí estar se perdendo, né? E que nós precisamos realmente valorizar, precisamos conhecer. E muitas vezes nós não conhecemos, né? Então,
Bem interessante. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Parabéns por causa do PIBIC e e do É isso trabalho, aí. da aprovação do trabalho. Muito obrigada. Eu queria agradecer as colaborações e eu concordo muito com essa questão de que não existe uma valorização do artesanato para os próprios locais. Eu sinto muito isso porque a gente em Pernambuco, a gente tem uma associação de artesãos muito forte. E os turistas que chegam, especialmente do Sudeste do Sul, ficam muito maravilhados quando veem que a gente consegue reunir num centro o artesanato de todo Pernambuco. Mas o próprio pernambucano não conhece, sabe? Às Uhum, vezes o turista que vem para cá conhece muito mais do que o pernambucano. E é interessante porque durante o trabalho a gente descobriu que existe esse interesse do, do pernambucano, mas não existe um incentivo para que o consumidor ele busque isso. Então, eu acho que o mais legal do trabalho foi isso, foi incentivar que se valorize o artesanato e a pessoa que faz o artesanato, porque por detrás dela tem uma história muito uhum. legal em relação àquilo. E, por fim, eu queria agradecer a José William, que ele apresentou o artigo anterior, ele foi o meu coautor, ele apresentou antes de mim e, assim, ele me ajudou muito. Eu acredito que o artigo ele foi aceito aqui porque José William ele acompanha muito de perto e é isso, basicamente. Não sei se dá tempo, é bem rapidinho, Uhum. mas só para falar assim, Isabelle, eu sou teu vizinho, eu sou seu vizinho, né? Eu sou paraibano, você é pernambucana, então somos, né? E assim, minha tese é sobre feiras de negócios na cidade de São Paulo, né? Então tem muito pano para manga, muita coisa que dá para você estudar, muita coisa que você pode investigar e esses resultados que você trouxe, quando você muda o segmento da feira, vai trazer outras coisas diferentes, né? Então tem muita coisa que você pode estudar, é um campo muito vasto e vale muito a pena. Parabéns, você mais. Obrigada. Que inclusive nós temos uma pessoa aqui na sala que é especialista nessa área. Exatamente. Várias teses orientadas, né? Gente, muito obrigado. Assim, estouramos um pouquinho o nosso tempo, foi muito bom. Parabéns a todos, todas as pessoas, todos os que apresentaram trabalho, para todas as contribuições aí. Eu acho que aprendi bastante, foi um aprendizado aqui mútuo, foi um compartilhamento muito bom. E bom semear a todos, né? Aproveitem, ainda temos mais um dia, né, pela frente, tá bom? Gente, muito obrigado. Tenham uma ótima tarde e até a próxima, se Deus quiser. Abraço a todos aí, obrigado pelas contribuições. Obrigada, tchau, beijos a Tchau, tchau, tchau. todos. Beijo, Tchau, Tchau. tudo. tchau, boa Tchau, tarde. tchau, tchau, tchau. Boa tarde.